o divórcio ou a separação é sempre um momento delicado. Afinal de contas, ninguém casa pensando em se separar. É por isso que nesse vídeo eu vou trazer para você as principais dicas que você precisa saber antes do momento do divórcio ou da separação. Como você pode se preparar para o divórcio ou para a separação, já que envolve muita coisa, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto não jurídico. Então, onde você vai morar, com quem ficarão os filhos, como ficará a questão dos alimentos, dos bens, o seu psicológico, o psicológico das crianças, muita coisa envolvida. E eu vou detalhar para vocês as principais coisas que vocês precisam saber neste momento de separação ou divórcio. Meu nome é Mayara Brasil, eu sou advogada de direito de família para mulheres. Se é a sua primeira vez aqui, já aproveita e se inscreve, se não, já compartilha esse vídeo com as suas amigas. O primeiro passo é a gente diferenciar o divórcio da separação. O divórcio ele acontece sempre que houve um casamento de fato ali, aquele de papel passado. Nesses casos é obrigatório que esse divórcio aconteça e para isso você precisará de uma advogada ou de um advogado para prestar assistência jurídica neste processo. Já se vocês não se casaram no papel, se vocês foram morar juntos apenas, nós estamos falando de uma separação. E essa separação pode sim ser apenas uma separação de fato. Cada um pega suas coisas, segue sua vida. Mas, se vocês tiverem filhos ou se vocês tiverem bens a partilhar, isso também dependerá do auxílio de uma advogada ou de um advogado e, se for o caso, de um processo judicial também. Então, se você está nesse momento de se preparar para o divórcio, eu tenho até um vídeo aqui no canal para te ajudar a saber se esse relacionamento já está na hora de acabar ou não, o card está aqui em cima, mas você precisa pensar em algumas coisas, como por exemplo, moradia. Onde você vai morar? A casa que vocês moram hoje é uma casa de aluguel? Você teria interesse de permanecer nessa casa? Essa casa vocês compraram durante essa relação? Ou vocês compraram antes, mas já compraram juntos? Como é a documentação dessa casa? Então você precisa aí já começar a pensar nesses aspectos de moradia, especialmente se vocês tiverem filhos, porque aí tem mais coisa envolvida. E falando nos filhos, como que você pensa na guarda dessas crianças? Você pretende uma guarda compartilhada? Você sabe como funciona essa guarda compartilhada ou a guarda unilateral? Você precisa se informar sobre isso também. Você precisa saber qual é a rotina de vocês aí enquanto família, para que você tenha uma noção do que se adapta melhor para vocês. Outro aspecto importante é o financeiro. Você trabalha? Como funcionaria essa sua recolocação no mercado de trabalho? Existe a possibilidade disso? Você tem uma profissão? Você já está pensando em se recolocar no mercado de trabalho? Qual é a sua renda, caso você trabalhe? Porque aqui é importante você ter ciência de que pode ser que o padrão de vida mude muito, porque se os dois trabalham, são 2 salários para uma família. A partir do momento que vocês se separarem, será apenas um salário. Então, de repente, você precise morar em um outro lugar, pensar em algumas coisas que você pode tirar da sua vida ou que você não precisa naquele momento até que você se restabeleça. Inclusive, aqui é importante que você se organize para fazer uma reserva de emergência de pelo menos alguns meses para que você possa recomeçar a sua vida de uma forma tranquila financeiramente. É evidente que nem sempre isso é possível, como por exemplo nos casos de violência doméstica. Então você sofreu uma violência doméstica, está se separando e imediatamente você não teve tempo de se preparar para isso. Mas se você ainda está na fase do se preparar para esse divórcio ou essa separação, o aspecto financeiro é muito importante. E ainda, falando sobre o financeiro, é importante que você conheça o financeiro da sua família. Seja quanto custa a família de vocês, e quando eu falo quanto custa, eu estou dizendo quanto que vocês precisam para se manter. Você, os seus filhos, quais são as despesas de vocês.
Porque muitas mulheres, o que eu percebo aí no atendimento das minhas clientes, é que mesmo quando elas trabalham, muitas vezes a administração financeira da casa é feita pelo marido. Então ela decide se separar e ela não tem noção das despesas básicas de uma casa, não tem noção de quanto custa a escola dos filhos. E isso é um aspecto muito importante, afinal de contas vocês estão se separando e você terá que administrar financeiramente a sua vida. Aqui também é muito importante que você conheça o patrimônio do casal. Porque se for o regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum, todos os bens adquiridos após o casamento deverão ser partilhados. Só que o que acontece? Muitas vezes a mulher sequer tem conhecimento de quais foram os bens adquiridos durante essa relação. Então você precisa investigar essa questão, você precisa levantar essas informações, juntar documentos em relação a isso. Então, se de repente vocês têm uma casa, têm um carro, ou têm mais uma casa, ou se vocês não compraram nada, nenhum bem, mas vocês têm um dinheiro guardado, aplicações financeiras, o que quer que seja, é importante que você saiba o tamanho do patrimônio de vocês. E é importante também que você tenha o máximo de documentos possíveis em relação a isso, para facilitar a sua vida nesse momento de divórcio ou de separação. E nesse aspecto, também é importante que você saiba os bens que estão na casa de vocês, os bens da residência, porque esses bens também entram na partilha. É evidente que ninguém vai querer ficar dividindo 3 garfos para um, 3 garfos para outro, aquela coisa feia toda. Mas os bens, eles são partilhados. E o que a gente percebe? Que muitas vezes a mulher, num momento de nervosismo, ou porque foi vítima de uma violência, ou porque descobriu uma traição, sai de casa sem saber de nada. E quando ela volta, quando ela entra no processo do divórcio, ela não tem noção das coisas que tem ali na casa. Às vezes o ex-marido já se desfez de tudo e ela fica de mãos atadas, porque ela não tem ciência dos bens que guarneciam a residência. Então, tenha o máximo de documentos e de informações possíveis. Notas fiscais, fotos, extratos bancários, cópias de contas da casa e mande tudo isso para um e-mail seu de segurança para que você tenha aquilo ali guardado. E esse aspecto financeiro também é muito importante se vocês tiverem filhos, porque é baseado no poder aquisitivo do pai, da mãe, das despesas da criança, que é definido a pensão alimentícia. Então essa informação é muito importante. Além disso, se você está nesse momento de preparação para o divórcio ou para a separação, o que você precisa saber é se esse divórcio ou separação será amigável ou litigioso. E isso é muito fácil, né, gente? Amigável, o próprio nome já diz. Se vocês estão em comum acordo, seja em relação à partilha, seja em relação à guarda dos filhos, pensão alimentícia, ou se vocês não têm nada a partilhar nesse sentido, porque se for o caso de vocês, desse divórcio ou dessa separação ser amigável, vocês podem, inclusive, ter a mesma advogada ou advogado. O que eu recomendo nesse sentido é que vocês procurem uma pessoa de confiança de vocês e que seja uma pessoa em comum dos dois, que vocês estão conhecendo nesse momento, não alguém que já era amiga do seu marido ou que já era sua amiga. É uma questão de segurança jurídica. Não estou dizendo que o advogado que for amigo do seu marido ou de repente da empresa que ele tem, que ele vai cometer alguma irregularidade e trapacear você e te prejudicar. Não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo que às vezes ele tem ali aquela relação de amizade, ele sequer comenta que existe um bem ou outro e você pode acabar sendo prejudicada. Então, se necessário, mesmo que vocês façam tudo com um único advogado, busque uma segunda opinião. Busque uma segunda pessoa para te posicionar sobre todos os seus direitos. E é importante que você tenha calma neste momento, porque muitas vezes a gente mulher se afoba para resolver as coisas, para tirar da frente, e nesse momento
momento de afobação, você pode, por exemplo, assinar um acordo que é prejudicial a você, que lá na frente você vai ver que não foi um bom acordo. Então tenha calma, não coloque a carroça na frente dos bois e tudo se resolve. E se vocês tiverem filhos, mesmo que esse divórcio seja amigável, ele precisará ser homologado pelo juiz. Evidente que é muito mais rápido e custa muito menos para a família. Então você precisa saber, se vocês conseguem dialogar sobre isso, vocês conseguirão seguir pela via amigável. Agora, se esse não for o caso de vocês, não tem problema. Vocês poderão realizar esse divórcio de uma forma litigiosa, que é quando em algum aspecto vocês estão se desentendendo. Seja porque ele não quer o divórcio, e aí eu tenho até um vídeo explicando só sobre isso, o que você deve fazer, vou colocar o card aqui em cima também, ou porque vocês estão em algum desentendimento sobre a partilha dos bens, sobre a questão dos filhos, sobre qualquer aspecto, esse processo vai ser litigioso e judicial. E aqui você precisa entender que é um processo longo e muito mais caro do que o processo amigável. E aqui entra mais uma vez a importância do seu planejamento financeiro, porque vocês terão despesas para pagar a advogada, para pagar as despesas do cartório, para emitir documentos, as despesas do processo. É evidente que dependendo da sua situação financeira, existe o benefício da justiça gratuita, mas uma despesa ou outra você acabará tendo. Então é importante, mais uma vez, o planejamento financeiro. E já saindo do aspecto jurídico, muito importante que você se prepare emocionalmente para isso, porque é um momento muito delicado, porque às vezes a outra parte está com raiva, tá nervosa, todo mundo tá nervoso, e existe ali uma troca de ofensas, existe um processo longo para ser encarado, audiências, testemunhas, documentos, é muita coisa, é criança, é mudança de casa, é um monte de coisa, então você precisa estar preparada emocionalmente para isso, para que você viva este momento de uma forma menos traumática e menos dolorida para você e também para os seus filhos. Então se prepare emocionalmente para a separação ou para o divórcio. Se for o caso, procure um acompanhamento psicológico. No momento você não pode gastar com isso. Existem muitas universidades que têm o curso de psicologia que eles prestam esse serviço gratuitamente ou a valores baixíssimos para pessoas que estão necessitando. Então você pode procurar isso. Você pode também investir em leituras de materiais que podem te ajudar, de livros. Tem muita coisa aqui na internet, muitos vídeos, muitos cursos gratuitos, muitas pessoas auxiliando mulheres e crianças nesse momento. Então se prepare emocionalmente, porque é o que eu sempre digo, ações de família envolvem muita coisa e é importante estar com a terapia em dia para lidar com tudo isso. Então essas foram as principais dicas que você precisa saber para se preparar para o divórcio ou para a separação. Espero que tenha te ajudado, e se você sabe de alguém que pode ser beneficiado com esse conteúdo, compartilhe esse vídeo, vamos criar uma rede de apoio, coloque aí nos comentários se mais alguma coisa te ajudou nesse momento também. E se você não está inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve para que você fique por dentro de todos os vídeos que serão disponibilizados. Um beijo para você e até o próximo vídeo.